Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma explicação sobre o que seria o pós-modernismo, né? E como ele originou. Ele tem várias vertentes, na verdade. O pós-modernismo originou vamos dizer assim, várias ramificações. Uma das ramificações mais conhecidas é o que hoje se chama no Brasil de identitarismo, né? Que na verdade não é nem só no Brasil que existe isso, mas também no mundo todo, né? Especialmente ali nos países, talvez, né, nos países escandinavos. No próprio Estados Unidos também, essa modinha pegou ali com Hillary Clinton, com os partidos democratas e tal. Mas aqui no Brasil isso parece um movimento muito forte. E é um movimento também que cresceu muito na França ali, lá para maio, depois de maio de 68, né? O pós-modernismo, a característica dele, como já diz o prefixo pós, né? É fazer uma superação do que eles entendem por modernidade. O que seria a modernidade no caso, né? Vamos fazer aqui bem rápido aqui uma explicação. No século XIX, as ciências sociais começaram a querer se comparar aos físicos, né? Por isso que tem esse nome, ciências sociais. É o início da sociologia, quando a sociologia começa sendo fundada por Durkheim, ali no século XIX. A história já existia, né? A filosofia também, que já existe ali, pelo menos, né, no Ocidente, desde a Grécia, né? Da Grécia Antiga, a filosofia e a história. Já as ciências sociais, elas surgem ali no século XIX, com Durkheim, né? Com a pretensão de explicar cientificamente como um físico explica as leis da física, descobre as leis da física, as leis da gravidade, né? Explicar como se dá, enfim, como se dá o movimento da sociedade, como se acontecem as relações sociais, as lógicas, as leis, né? As leis científicas da sociedade, das relações, das mentalidades, né? E para onde que a sociedade está indo, né? Indo no sentido assim, onde a história está nos levando, né? Vamos dizer assim, grosso modo seria isso. Então a sociologia surge com essa pretensão. E surgiu ali na Europa, né? Na Europa, naquela Europa ali que estava passando estava se industrializando bastante, né? Que era uma Europa imperialista, já tinha uma larga história de colonialismo nas costas, e ela se arrogava a dizer que a modernidade era o que estava acontecendo lá na Europa, naquela Europa do século XIX, né? Em especial ali na Inglaterra, na França, né? Muito especialmente ali nesses dois países, no caso. A modernidade então seria ser um país industrializado, ser um país onde a economia de mercado é dominante, onde existe uma sociedade de classes, onde a burguesia domina, onde tem um trabalho assalariado, né? De preferência sem nenhum direito, porque, como os liberais costumam dizer, você estabelecer muitos direitos trabalhistas atrapalha o funcionamento do mercado de trabalho, porque para eles o trabalho é só mais uma mercadoria, como um batata, né? Aí se você estabelece a legislação de salário mínimo, então isso vai atrapalhar que o salário do mercado de trabalho fique no nível de equilíbrio da oferta e de demanda, e aí o funcionamento não vai ser tão bom e vai atrapalhar tudo a longo prazo. Pode ser bom no curto, mas a longo prazo vai ser ruim. Então a modernidade, enfim, seria essa sociedade do mercado de classe, como estava acontecendo na Europa ali no século XIX. Isso seria ser moderno, né? Esse é um conceito, assim, realmente muito subjetivo, né? Porque, por exemplo, na Idade Média já existia esse termo moderno. O pessoal da Idade Média, obviamente, não falava, não, nós somos a Idade Média, e daqui para frente vai vir a Era Moderna. Não, eles também se achavam mais modernos do que a Antiguidade, né? Chamada Antiguidade Clássica. Então, realmente é um termo, assim, complicado. Mas, enfim, para as ciências sociais do século XIX, para a história do século XIX, né? A modernidade então ficou sendo associada àquela Europa industrial do século XIX.
Beleza, vamos colocar lembrar desse dado, vamos colocar isso na cabeça aqui para não esquecer mais na frente a conclusão, né? Da lógica do porquê o pós-moderno ele pretende fazer essa crítica à modernidade e como que isso vai originar essa ideia de identidades, né? De que a sociedade não é uma sociedade de conflito de classe e que isso não existe, né? São identidades, né? Então, beleza. Quando surgem as ciências sociais, Marx e Engels também eram contemporâneos ali. Eles também tentam pegar a história e cientificar, ou cientificar. Eu não sei qual é o certo. Depois vocês me dizem aí. Tornar ela mais científica, né? Vamos colocar desse jeito. Tornar a história mais científica. Então, Marx e Engels criaram o que eles mesmos chamaram de materialismo histórico. A interpretação materialista da história. Ou seja, a história pode ser explicada cientificamente pelo modo de produção. Que modo de produção é um conceito assim, vamos dizer, meio difícil de definir, porque Marx e Engels nunca realmente definiram o que significa isso. A maioria dos estudiosos marxistas vão falar que modo de produção é a economia, o modo como a economia funciona. Por exemplo, a economia capitalista funciona pela mercadoria, né? São uma sociedade mercantil. Aí tem a economia feudal, que não era uma sociedade mercantil, né? O modo de produzir os bens e serviços naquele período não era o mesmo de hoje. A mercadoria tinha um papel secundário, não é o papel principal ali naquela sociedade, né? Então, isso seria o modo de produção, que dá origem às relações de produção, né? Que também é um termo que eles nunca realmente definiram também. Então, para Marx e Engels, a história é explicada pelo movimento da modo de produção e relação de produção. E é nas relações de produção que acontece a famosa luta de classes, que vale lembrar, não foi Marx e Engels que inventaram a luta de classes. Os historiadores da escola metódica francesa do século XIX já tinham esse conceito de luta de classes, né? E que, vale lembrar, eram todos liberais. Marx era um liberal antes de virar socialista, né? Ele lia muito esses historiadores. Então ele adaptou esse conceito de luta de classes para a teoria dele, que ele que construiu com Engels, a teoria social que ele construiu, que era uma teoria sobre a sociedade burguesa, né? O estudo dele era sobre a sociedade burguesa, que seria a sociedade moderna, né? No caso. E a modernidade, ela pressupõe, essa ideia de modernidade, ela pressupõe sempre o movimento progressista da história. Progressista não no sentido assim que a gente dá hoje, de um movimento de esquerda, mas no sentido assim, de sempre estar melhorando, sempre estar deixando o obscurantismo para trás, sempre alcançando mais a liberdade, mais a razão, aquele projeto ali do iluminismo, né? Então a história sempre estaria progredindo para alcançar a liberdade, igualdade e fraternidade. Para os liberais, isso seria alcançado só com a sociedade de mercado, que é a que a gente vive até hoje. E a história provou que isso não aconteceu. Na verdade, como Marx e Engels mostram, né, a propriedade privada, ela, na verdade, ela lança a maior parte da população na pobreza. E a gente vê isso até hoje, inclusive. Ela cria uma concentração de renda gigante. Segundo alguns estudiosos, hoje em dia, por exemplo, a desigualdade social já está nos níveis da época de antes da Primeira Guerra Mundial, né? E talvez, se continuar do jeito que está, vai piorar ainda mais, né? Então, para os liberais, que também tinham um modelo de explicação científica da história, que seria a economia política, a liberdade, igualdade e fraternidade, que seria a modernidade, ser o moderno, seria alcançado pela sociedade de mercado. Para Marx e Engels, não. Para Marx e Engels, só com o comunismo. Marx e Engels, eu acho que, se não me engano, no livro Ideologia Alemã, que eles escreveram antes do Manifesto Comunista, mas eles não chegaram a lançar em vida, é uma obra póstuma, né? Vale lembrar que Lenin nunca leu esse livro, por exemplo. Quando Lenin morreu, esse livro ainda não tinha sido lançado, só foi lançado 10 anos depois da morte de Lenin. Eu acho que, eu não sei se é Engels ou é Marx, ou é os dois que escrevem essa parte no livro. O que é o comunismo? Aí tem lá, o comunismo é a doutrina de libertação do proletariado. Então, só no comunismo que os ideais da Revolução Francesa, lá de igualdade, liberdade e fraternidade, seriam alcançados. Só assim que o homem seria livre. Então, como a gente pode ver, assim, só uma observação, Marx e Engels não são coletivistas, né? Como os liberais acusam. Eles também focam no indivíduo, né?
Se vai deixar de existir classe no comunismo, então só vai ter indivíduos, certo? Mas isso aqui, não vamos entrar nessa parte aqui não, para não fugir do assunto, beleza? Então essas vertentes ganharam muita força ali no século XX, com a Revolução de Outubro, né? Teve a Revolução, que é a Revolução Russa de 1917, né? A Revolução Chinesa, tanto a Revolução Chinesa em 1900 e bolinha, 1905, 1909, se não me engano, e a Revolução Comunista na China em 1948, com Mao Tse Tung. Teve também as revoluções na Europa, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, na Hungria, a Revolução Soviética na Hungria, na Alemanha, se não me engano na Polônia também, todas elas fracassaram, né? A única que deu certo mesmo foi a Revolução Russa, que não é a Revolução Proletária, é a Revolução Camponesa. A população russa naquela época era 80% camponesa, né? E a Revolução Chinesa também não foi uma revolução proletária, foi uma revolução camponesa também. Praticamente não tinha proletário na China naquele período. Então, essas teses, apesar no que pese contradizer a teoria de Marx e Engels, que falava de revolução proletária, parecia confirmar que realmente a história estava sempre caminhando para essa liberdade total do homem, que seria o comunismo, no caso, ali no século XX, né? Ainda mais depois quando a União Soviética ganhou o status de superpotência depois da Segunda Guerra Mundial e começou a crescer mais do que muitos países capitalistas. Só que eu vou focar aqui só na visão de Marx e Engels para poder ter o foco, né? O título do vídeo é Como o Identitarismo Destruiu a Esquerda. Então, para não ficar falando aqui também da visão liberal, para não ficar uma coisa muito complicada, então, por questão de foco, eu vou falar só mesmo da crítica pós-moderna ao socialismo de Marx e Engels, né? Mas eles também criticam o liberalismo, apesar de que não tanto assim, mas eles criticam também. Mas a crítica maior é voltada mais para a esquerda comunista, no caso, marxista, né? Até porque muitos desses filósofos franceses que originaram o pós-modernismo, eles foram comunistas quando eram mais jovens, eles faziam parte do Partido Comunista da França, que era muito forte, né, por exemplo. E depois eles abandonaram o partido e começaram a virar críticos, né, do comunismo. Muitos viraram reacionários, outros viraram liberais, né? Outros foram para esse caminho pós-moderno, né? Enfim, então o pós-modernismo ele começa a aparecer sim, com certa importância ali com François Lyotard, no livro A Condição Pós-Moderna, por Hayden White também. Tem um livro dele chamado Meta-História, acho que esse é o nome. Faz tempo que eu li esses dois livros, né? Eles têm vários outros livros sobre esse assunto, mas esses, vamos dizer, são os principais, né, deles, as obras principais, as mais polêmicas, né? Enfim, Hayden White, então, ele chega a dizer que nesse livro, a meta-história, que as metanarrativa é isso que eu falei, essa tentativa de explicar cientificamente a história, essa história totalizante que tenta explicar toda a sociedade como se ela fosse um objeto existente em si mesmo e que a gente pode desvendar suas leis e dizer para onde ela está indo. Então ele vai dizer que essas metas narrativas estão mortas. François Lyotard também defende essa ideia também. Os dois defendem essa ideia, né, de que essas metas narrativas fracassaram, não conseguem explicar nada, e que, em última instância, isso que vai dizer Hayden White, são literaturas. Ou seja, o que o historiador e o cientista social faz não é ciência, né? Esses modelos explicativos científicos não são modelos científicos, são literatura, são narrativas. São só arte. O que o historiador, o sociólogo faz não é ciência, é uma arte. É só uma interpretação, é só um artista pintando sua tela do seu gosto, mas não quer dizer que aquilo ali seja a realidade, né? Como eles gostam muito de dizer, a realidade não existe, é uma construção social, né? Os historiadores, Marx e Engels construíram sua realidade, que seria esse mundo indo para o comunismo. Os liberais construíram sua realidade, sendo o mundo convergindo para o mercado, onde todo mundo seria livre. Então, mas tudo isso é só construção social, é só uma interpretação, mas
Isso não existe. Em si mesmo, nada disso é verdade. É pura arte, pura literatura, pura narrativa, ficção. Hayden White fala isso, são ficções. O que o historiador faz é ficção, né? Ele tem até um livro sobre isso, né? Falando que a história, as ciências sociais do século XIX faziam um tipo de literatura realista, né? Uma narrativa realista, né? Ele vai falar. Então, o pós-modernismo ele vai entender assim, a modernidade não como uma ciência, como um objeto que existe em si mesmo. Por exemplo, o celular aqui. O celular é um objeto que existe, tem existência física, né? Eu olhando para esse celular, eu não olhando, eu sabendo da existência dele ou não, esse celular que eu estou na mão aqui, gravando, existe, não é? E os historiadores e os cientistas sociais do século XIX, eles entendiam também assim a sociedade. Cara, a sociedade é um objeto concreto, ela existe em si mesma, ela tem suas leis. A gente que tem que se colocar distante dela, ver suas leis e apenas dizer para onde ela está indo, não é? É o papel do, como eu falei, é o papel do físico, né? Um físico social, vamos dizer assim. Quase transformar a sociedade numa espécie de física, né? De leis da física, vamos dizer assim. Então, os pós-modernos, vamos dizer assim, com Hayden White, por exemplo, na verdade, esse objeto não existe, esse objeto é só uma pintura do sujeito, é só uma construção, é só uma ficção que ele criou, não tem existência concreta. Esse objeto é uma criação de um artista, de um literato. Aí como é que fica então o conceito de modernidade, né? A modernidade então deixa de ser uma existência concreta e passa a ser uma identidade. É aí que vai essa crítica pós-moderna, né? Essa crítica ao modernismo que a gente chama de pós-moderno, ela vai dar esse conceito hoje que a gente chama de identidade, né? Originar. Ou seja, a modernidade seria uma identidade que os europeus do século XIX, e na verdade até antes mesmo disso, né? Que os iluministas criaram para se diferenciar do outro. O outro seria o quê? Quem? Quem seriam os outros? Seriam as sociedades não europeias, basicamente. As sociedades que não eram formadas por brancos, por cristãos, que não estavam se industrializando, que não tinham tipo de mesmo cultura da Europa. Então a modernidade deixa de ser vista como um objeto concreto, que o cientista social tinha que ir lá descobrir, e passa a ser vista apenas como uma identidade cultural. Os europeus então criaram essa identidade chamada modernidade como um projeto de colonizar a Ásia, de colonizar a África e de colonizar as terras que futuramente seriam os continentes americanos, né? Onde fica hoje América do Sul, América Central e América do Norte. Então a modernidade serviu como uma identidade cultural dos brancos europeus, cristãos, maior parte deles liberais, para poder colonizar e se colocar em status de superioridade a essas sociedades que não eram europeias, no caso, né? Um projeto colonialista, né? Aí onde é que entra o marxismo nisso? Como eu falei, o marxismo ele bebe da fonte da Revolução Francesa, do Iluminismo. Eles também acreditam na igualdade, fraternidade, liberdade. Eles só não acreditavam, Marx e Engels, que era o mercado que conseguiria isso, e sim o comunismo. Então, Marx e Engels também, o comunismo, vamos colocar assim desse modo, eles também adotaram essa identidade branca, cristã, que excluía os negros, que excluía os não cristãos, que excluíam os não europeus, né? E que eram também colonialistas, né? Inclusive Marx tem um artigo, é bem conhecido esse artigo, você encontra aí num site chamado marxist.org. Aí você coloca na versão português. Quando Marx vai comentar, ele era jornalista, né? Também colunista de jornal e tal. Quando ele vai comentar a dominação britânica na Índia no século XIX, ele vai comemorar, apesar dele criticar muito a destruição, a desumanidade, as mortes, ele vai falar, não, pelo menos a Inglaterra tirou a Índia daquela sociedade atrasada e colocou na sociedade moderna, que é a sociedade capitalista, né? A sociedade da Europa Ocidental. Colocou a Índia no trilho da sociedade moderna e agora abriu as portas para que ela possa futuramente alcançar ali, quem sabe, o comunismo, né? Então, para você ver como eles entendem a modernidade como sendo a Europa do século XIX industrial, e que todas as sociedades africanas, asiáticas, deveriam se tornar iguais, seguir esse modelo, não é?
Então, os pós-modernos ele começa a criticar a modernidade como uma identidade, não mais como um objeto concreto. Aí, nesse pacote, como eu falei, entra o marxismo. E como é que é o modelo de Marx? O modelo de Marx, como eu falei, tem a luta de classes, né? Só que como isso não é uma narrativa científica, ou não é uma descoberta científica, é só uma narrativa, então esse conceito de classe também é rejeitado pelos pós-modernos, né? Identitários, né? Por essa corrente identitária do pós-modernismo. Não, esse negócio de classe assim é uma coisa que só serve, como eles falam até hoje, uma coisa que só serve ali para a Europa Ocidental do século XIX. Eu até não discordo muito disso, porque quando Marx escreveu o Capital, por exemplo, o Brasil aqui estava no trabalho escravo, não tinha trabalho assalariado, não tinha sociedade de classe, né? Então eu até concordo mais ou menos que aquela teoria de Marx realmente não servia para analisar a realidade latino-americana do século XIX, principalmente do Brasil, né? Não servia. Muito menos ali dos países africanos, né? Aí fala assim, não, então esse negócio de classe social também não é ciência, isso aqui também não é verdade. Isso aí é também uma identidade europeia que só serve para colonizar a gente. Tem muitos, por exemplo, autores que chamados orientalistas, que eles falam que o marxismo também é um modo de legitimar o colonialismo ocidental sobre o Oriente, que o Oriente também não existe, e nem o Ocidente, são construções culturais, né? Sendo que a modernidade é o que constrói a cultura ocidental como superior e a cultura oriental como a negação da modernidade. Ou seja, os orientais são a negação da modernidade, então eles precisam virar modernos, virar como nós ocidentais europeus. E o marxismo faria parte desse pacote. Então, os identitários eles rejeitam muito essa coisa da luta de classes, de que a história está nos levando para o comunismo, que os trabalhadores têm que se reunir como classe, derrubar a burguesia e tomar conta do Estado, para depois se desfazer como classe e acabar com o Estado. Eles veem isso tudo como também uma forma de identidade também colonialista, no caso. Então, os comunistas também seriam colonialistas na visão pós-moderna. Eles também assumem a identidade europeia moderna do século XIX, a identidade modernista, como superior, que tem que ser imposta para as outras sociedades, tem que ser imposta aqui na América Latina, na África, na Ásia. É por isso que eles também têm uma rejeição muito grande ao trabalhismo, porque o trabalhismo, por mais que não seja comunista, ele também bebe um pouco da fonte da teoria de Marx e Engels, né? Ele também está preocupado com os trabalhadores, né? A social-democracia é a mesma coisa. Então, a explicação ficou assim bem rápida, né? Bem resumida, porque se eu fosse parar para falar, ler cada trecho, tipo assim, fazer um vídeo aqui muito, como eu posso falar, muito intelectualzinho, muito acadêmico, para eu pegar cada autor, ler trechinho de livro, não é? Explicar cada pedacinho, ia deixar de ser um vídeo aqui de YouTube, que é uma conversa informal, para virar uma apresentação de TCC, né? E ia dar, assim, coisas, sem exagero, 60 horas de vídeo, 70 horas, coisa assim muito grande, né? Então esse vídeo aqui, essa primeira parte, né? É só uma breve explicação histórica bem resumida, bem superficial, bem rápida, né? Então, só para recapitular aqui, para os identitários, a modernidade ela é uma identidade colonialista, branca, europeia, cristã, criada pelos iluministas e intensificada com os intelectuais europeus do século XIX, incluindo aí os marxistas, né, Marx e Engels, e que por isso, em contraposição a essa identidade moderna europeia, hétero também, que é heterossexual, uma identidade heterossexual também, de submissão à mulher, de dominação do homem. Então as mulheres têm que criar sua identidade, têm que ver sua identidade feminina e se contrapor a essa identidade machista, que é a modernidade. Os gays têm que se contrapor a essa identidade moderna, que é hétero, que é homofóbica, né? O pessoal das religiões de matriz africana, ameríndia, também tem que reafirmar sua identidade sobre essa modernidade. E não é só contra o capital, os burgueses, é contra os comunistas também, né? Porque, como eu falei, para os pós-modernos, liberais, comunistas, anarquistas, fascistas, estão no mesmo pacotão. Todos eles são moderninhos, todos eles assumiram para si a identidade moderna da Europa branca, machista e cristã. Todos eles. Por mais que eles neguem o cristianismo, sejam ateus, eles
pegaram essa identidade ocidental moderna para si e estão querendo impor aos outros. Então, o movimento de minorias tem que impor sua identidade contra essa identidade, né? No caso, então, grosso modo, essa é a grande explicação de como a esquerda, aquela esquerda revolucionária, trabalhista ou comunista, foi enfraquecida por esse discurso identitário, né? Que originou ali da crítica pós-moderna da modernidade, no caso de Hayden White, François Lyotard, Michel Foucault, Jean Baudrillard e tantos outros, né? Deleuze e tantos outros. Então, não acaba aqui, né? Eu vou fazer outro vídeo, uma parte 2, que eu vou falar sobre as raízes reacionárias do pós-modernismo, né? Que eles são muito, como vocês sabem, são muito influenciados por Nietzsche, né? E Nietzsche era um grande crítico da modernidade. E eu vou explicar como que era essa crítica dele à modernidade. Quando a gente fala essa crítica à modernidade, deve pensar que é um cara a favor de minorias, mas não é nada disso. Ele é um cara extremamente reacionário. E também tem Heidegger, né? Que era um Nietzscheano ali do século XX, contemporâneo do nazismo, que era do partido nazista, um filósofo extremamente respeitado até hoje na universidade ocidental de todo mundo, inclusive pela esquerda, né? E o cara nazista é uma coisa muito estranha. Isso. E eles são, vamos dizer assim, os pensadores preferidos dos pós-modernos, né? Os críticos da modernidade, que eles adotaram esses filósofos para fundamentar suas críticas ao modernismo, né? Então, na parte 2 será, então, as raízes reacionárias da pós-modernidade, né? Ou seja, o que intensifica ainda mais o cuidado que a esquerda, que acredita no trabalhismo, ou até mesmo comunista, né, tem que ter com esses movimentos, porque eu percebo que tem muita gente da esquerda, mesmo marxista, que, cara, tá chegando agora e cresceu nesse ambiente identitário, que eles acham que o marxismo é um identitarismo, mas não é verdade. Na verdade, como eu mostrei aqui, são duas visões excludentes. Né? E muita gente da direita, até bem intencionada, pensa que é a mesma coisa. O tal marxismo cultural que tanto fala não é marxismo, é o identitarismo, é o que veio do pós-modernismo. Né? Esses caras, Olavo de Carvalho, tal, eles sabem disso, mas como eles sabem que o pessoal não procura estudar, então eles enganam o povo. Né? Então, assim, galera, até o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou falar das raízes reacionárias e a gente fica por aí. Até o próximo vídeo. Feliz ano novo.